Mamão com açúcar. Olá pessoal, tudo bem? Aula de hoje, calorimetria. Calorimetria, o nome está falando do estudo do calor, né? E há uma confusão aí, já está num vídeo passado. A gente costuma trocar esses termos no cotidiano. Calor e temperatura são coisas diferentes. Temperatura já dei a definição, posso falar de novo. Temperatura é o grau de agitação das moléculas e calor, né? Objeto de estudo da calorimetria. Calor é energia em trânsito. E ele vai sempre do corpo de maior temperatura para o de menor. Esse trânsito ele vai fluir, né? Coloquei dois corpos aqui, o corpo 1 e o corpo 2, com temperaturas diferentes. Eu estou dizendo aqui que a temperatura do corpo 1 é maior que a temperatura do corpo 2. Então obedece essa regra, né? Então ele vai fluir o calor, né, simbolizado pela letra Q, ele vai fluir do corpo 1 para o corpo 2. Para sempre? Não. Até que as duas temperaturas se igualem, né? Quando as duas temperaturas se igualar, acontece o que a gente chama aí de equilíbrio térmico. Ok? Então, calor, energia em trânsito, sempre do corpo de menor temperatura para o de maior. Não existe esse calor estocado. Ele tem que estar em trânsito, tem que haver a troca de calor, tem que estar se movimentando, saindo de um corpo e indo para o outro. Bom, unidade de calor. No sistema internacional, já que calor é uma forma de energia, né? A gente chama de energia térmica. Energia tem por unidade joule. Comum aqui nos cálculos, que a gente vai fazer os exercícios na frente, né, ser utilizado o cal. Existe uma conversão entre eles? Sim. Um cal é 4,18, se arredonda para 4,2, dependendo do problema. E tem problema que ainda coloca, né, admita um cal igual a 4 joules. Coloca direto para não ter casas decimais. Ok? Bom, vamos aos conceitos até a gente chegar. Capacidade térmica. Czão, C maiúsculo, grandão, tá? Porque vai ter o Czinho, então a gente precisa diferenciar. Essa capacidade térmica, né? A fórmula está dando aqui, que é calor, isso aqui é variação de temperatura, já visto na aula de termologia. ΔT, na física tudo que é o delta é variação, final menos inicial. Variação de temperatura. Bom, calor, quantidade de calor por variação de temperatura. Então é a quantidade de calor necessária para que um corpo varie a temperatura em 1, 2, 3, 10, 1000 graus Celsius, quantos forem necessários. Se a gente colocar a fórmula do Q, né, equação fundamental da calorimetria aqui dentro, a gente vai chegar nessa fórmula. Czão é igual a Czinho vezes M. E aí eu preciso explicar para vocês quem é esse Czinho, que vai ser o objeto de estudo. Vamos trocar de quadro aí agora então. Bom, retornando aqui temos o calor específico. Bom, calor específico é simbolizado pelo C minúsculo, Czinho. A unidade usual é caloria por grama grau Celsius. É o que mais acontece aí. Depois a gente vai fazer a relação e vai falar melhor sobre isso. No sistema internacional, como energia é joule, joule, a massa tem que ser em quilograma e a temperatura tem que ser na escala absoluta, que é Kelvin. Definição de calor específico. É o calor necessário para a mudança de 1 grau Celsius de uma substância. Tá? A água, por exemplo, tem o calor específico 1, quando ela está no estado líquido, e no estado líquido, na passagem de 13,5 para 14,5 graus Celsius, ela requer uma caloria. Então fica 1 caloria por grama grau Celsius. Ok. Bom, equação fundamental da calorimetria. Q mais CT. Ou QC mais, se a gente inverter aqui. Tá? Quantidade de calor. Aí vai depender do seguinte, né, as unidades que eu vou utilizar. O Czinho, se por acaso o problema me fornece caloria por grama grau Celsius, ele vai comandar isso aqui tudo. Se o Czinho tiver em cal, caloria por grama grau Celsius, a resposta ou o que eu vou utilizar aqui tem que estar em caloria, cal. A massa tem que estar em grama.
Se por acaso aqui tiver em quilograma, eu tenho que transformar isso. E a temperatura, graus Celsius. Pode até ser Kelvin, mas não pode ser Fahrenheit. Ok? Vamos ao exercício. Bom, antes de começar o exercício, é importante frisar que na equação fundamental da calorimetria, uma delas, né, a principal, Q macete, Q semate, Qzinho aqui, ele tem o ΔT, então é necessário que tenha variação de temperatura. E ela é utilizada quando há somente a variação de temperatura. Nos corpos não é possível fazer as duas coisas, mudança de temperatura e mudança de estado físico. Mudança de estado físico vai vir um pouquinho mais à frente nesse vídeo. Por enquanto vamos tratar agora dessa aqui, ok? Vamos lá então. Exercício 1. Um objeto de massa 500 gramas, né? Feito de cobre, sofre um aquecimento de 45 graus. Temos aqui o ΔT, 45 graus Celsius. Ele já dá o Czinho, 0,094. Importante eu ver isso aqui, né? Caloria por grama, grau Celsius. Grama tá ok, grau Celsius tá ok. A resposta vai ser em caloria, que é o que vai sobrar. A pergunta é a quantidade de calor. Bom, que macete, que vai ser igual massa 500 vezes o Czinho, que é 0,094, vezes a variação, que é 45, que vai ser igual a esse valor vezes isso aqui dá 47 vezes 45, isso aqui dá 2.115 calorias. Bom, vamos ao exercício 2. Um pedaço de metal, 100 gramas, não sei que metal é esse, sei que a massa utilizada aí para análise é 100 gramas, consome 470 cal. Então é a quantidade de calor, cal, né? 470. Para ser aquecido de 20 até 70. É só fazer 70 menos 20, eu tenho a variação, que é 50. 70 menos 20. A pergunta é o calor específico, Czinho. Bom, de novo, que macete. A quantidade de calor 470, a massa é 100, o Czinho eu não sei e a variação é 500. 470, 1 vezes 5, 5, tem 2 zeros mais 2 zeros, 50.000 vezes C. 470 dividido por 50.000 é igual a C, esse C aqui dá 0,094 calorias por grama grau Celsius. Essa é a unidade do C. Coincidentemente, o mesmo problema que já está dizendo que é o cobre. Se eu tivesse um laboratório e alguém perguntasse, tivesse que provar que aquilo ali era cobre puro, né, essa seria uma das maneiras. Ok, vamos lá, potência térmica então. Potência térmica, vamos lá. Potência, em geral, né, não só térmica, é energia por intervalo de tempo. Bom, coloquei aqui, ó, energia por intervalo de tempo. Energia no Sistema Internacional de Unidades é Joule, intervalo de tempo é segundo. No caso, né, a gente está aqui na calorimetria, então a energia térmica, calor. Né, o calor então tem que ser medido em Joule, até agora a gente calculou aí em calorias, né, teria que ser transformado. Tá? Mas tendo problema aqui a gente vai ver quando transforma, quando não transforma. Tá? Bom, Joule por segundo. Esse Joule por segundo é o nosso famoso Watt no singular, watts no plural. Ok? Bom, eu posso ainda essa fórmula que a gente viu na equação um pouquinho antes aí, que é MC ΔT. Eu posso trocar e colocar direto. Fiz questão de colocar isso porque esse ΔT aqui, alguns autores, outros professores utilizam
delta θ na temperatura. Importante saber que aqui é variação de temperatura, eu estou usando T maiúsculo. E no intervalo de tempo eu estou usando T minúsculo. Tá? Pode ter uma confusão aí, preste atenção nisso aí. Vamos ao exercício então, um exemplo. Vamos lá. Um forno micro-ondas fornece 200 cal por segundo. Tá? Vamos retirar os dados aqui. Então a potência 200 cal por segundo. Colocam-se nesse forno 200 ml, isso é volume. De água a 15 graus Celsius, temperatura inicial. Qual será a sua temperatura? Quer saber a temperatura final. Após intervalo de tempo, coloca minúsculo 50 segundos de funcionamento desse forno e está considerando, né, que essa porção de água, esses 200 ml, consome toda a energia jogada para ela. Bom, vamos fazer o seguinte, tá? Ele dá aqui dados que o Czinho da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Aqui no C a gente já vai utilizar, mas não foi dado massa, foi dado volume. Densidade é massa sobre volume. No caso da água, a gente pode fazer essa conversão direta. 1 ml equivale a 1 grama. Ou 1 centímetro cúbico equivale a 1 grama. 1 quilograma equivale a 1 litro, porque a densidade dela é 1. No caso da água, eu posso transformar direto 1 para 1. Só troca a unidade. Então, isso aqui, na verdade, a massa eu tenho 200 gramas. Se colocasse na fórmula a densidade, ia dar esses 200 gramas. Ok? Bom, vamos aqui. Potência, fazer por partes. É calor por intervalo de tempo. Potência foi dado. 200 calorias por segundo. Quantidade de calor não sei. E o intervalo de tempo ele deu que é 50 segundos. Se eu passar isso para cá, vai ficar 200 cal por segundo vezes 50 segundos é igual a quantidade de calor. Aqui, segundo corta segundo. Então eu vou fazer 2 vezes 5, vai dar 10. Tenho 2 zeros, mais um zero daqui. Então na verdade eu tenho 10.000 calorias. Bom, agora coloco um macete. Bom, que 10.000 calorias, a massa 200, o Czinho é 1 e o intervalo de temperatura aí, né? Variação de temperatura a gente vai descobrir. 200 vezes 1 é 200, então eu tenho 10.000 dividido por 200, isso é igual à variação de temperatura. Então eu vou ter 2 zeros cortado com esses 2 zeros, 100 dividido por 2, a variação de temperatura fica em 50 graus Celsius. Vamos agora à mudança de estado. Bom, mudança de estado físico. Bom, o corpo, tá? Digamos que a gente pegasse aí um recipiente, vou colocar esse recipiente aqui, com gelo aqui, tá? Alguns cubinhos de gelo. Se eu coloco um termômetro aqui e fico observando o que acontece e forneço aí uma certa quantidade de calor para ele, coloco na boca lá de fogão, enfim, né? Algo que forneça calor, eu vou ficar monitorando, digamos que a temperatura inicial lá, tá? Esteja tudo aqui congelado, esteja abaixo de zero, tá? Esteja menos 20. Eu começo a fornecer calor, o gráfico da temperatura está aqui, vai subir, eu vou ficar monitorando através do meu termômetro. Ele sobe, sobe, sobe. Quando começa essas partes aqui, né, ou a derreter o que eu tenho de gelo, a temperatura que estava subindo aqui, ela estaciona. Ela para aqui, ó. Tá? Então, quando há mudança de estado físico, tá, não há mudança de temperatura. Quando há mudança de temperatura, não há mudança de estado físico. Tá?
Então, para mudar o estado físico, o corpo fica recebendo uma certa quantidade de calor, até que o corpo, por total aqui, ó, inteiro, ele descongele. No caso, eu dei o exemplo do gelo, né, da água, ele passe do estado sólido para o estado líquido, o termômetro fica estacionado. É esse período aqui, ó, né, que eu estou fornecendo calor. Né, então, daqui para cá eu estou fornecendo calor. Então, essa parte aqui eu posso chamar de sólido para líquido, a gente chama de fusão. Então, estacionou aqui, se aparecer um gráfico no exercício, eu sei que aqui houve mudança de estado físico, mais precisamente, nesse caso aqui, como eu tenho duas, né, a menor, a de baixo vai ser a fusão. Bom, depois o corpo voltou a alterar a sua temperatura, então, quando ele muda aqui a temperatura, ele não consegue mudar de estado físico. As coisas não ocorrem simultaneamente. Isso que é importante saber. Bom, chegou até um certo ponto, estacionou novamente, né? Digamos que derreteu todo aqui a parte que era sólida, não existe mais parte sólida. Aqui o estado é líquido, né? Mudou de estado e ele começou aqui a formar vapores e estacionou a temperatura. Bom, eu sei que chegou aqui, né? Aqui eu vou chamar de vaporização. E ele estaciona a temperatura até que todo o corpo se evapore, né? E aí ele volta a alterar a temperatura. Então, se estacionou a temperatura, isso é um indicativo para quando a gente está fazendo o problema, resolvendo lá, que isso é mudança de estado físico. Na fórmula da mudança do estado físico, já não tem o ΔT. Então é aqui, já está dizendo que não há mudança de temperatura, né? É massa vezes o calor latente. Calor latente o que é? É a quantidade que um calor recebe ou ele cede, porque eu posso fazer esse gráfico ao contrário. Ele vem descendo, né? Fazer a liquefação, né? E aqui a solidificação. Posso fazer ao contrário, e aí ele vem cedendo o calor, mudando de estado físico também. Então ele cede ou recebe sem alterar a sua temperatura. Bom, quando ele não altera a temperatura, ele altera o estado físico. Os termos Q, quantidade de calor, a gente já viu lá atrás, M, massa também, e agora entrou aqui o calor latente. Vamos ao exercício. Aqui, né? Bom, exercício com gráfico. Vamos embora. O gráfico indica curva de aquecimento. Curva, porque tudo que é plotado aqui é chamado de curva, tá? Curva de aquecimento de uma substância pura, inicialmente sólida. A massa aquecida é igual a 100 gramas. Então temos aqui o valor da massa. E o calor latente, 35 calorias por grama. Ok, temos a massa aqui, então, que é 100 gramas. E o L, que é chamado de calor latente, 35 calorias por grama. Pergunta: temperatura de fusão da substância. Bom, a gente vai fazer a leitura direto aqui no gráfico, né? Ok? Verifica-se que estacionou a temperatura a 50. Ele está em graus Celsius, temperatura, né? Temperatura em graus Celsius, se eu tivesse em Fahrenheit, em Kelvin, enfim, a escala desenvolvida para isso, né? Nesse caso em graus Celsius, então a temperatura de fusão pode ser chamada de TF, né? 50 graus Celsius. Estacionou aqui e depois voltou. E a quantidade de calor trocada. Bom, como foi? Estacionou, aqui tem mudança de estado físico. A fórmula que eu vou utilizar é Q mole, tá? Bom, Q então é igual a massa, que a gente tem o valor aí, 100 gramas. O latente aqui está em caloria por grama, então estamos corretos. Caloria por grama, e esse grama vai cortar grama, a unidade que sobra é cal. 1 vezes 35 é 35, mais esses dois zeros, 3.500 cal.
Pessoal, um abraço, até o próxima videoaula, com exercícios mais completos. Essa é uma noção geral, básica, existem algumas nuances que a gente vai tratar aqui com mais, depois de ter dado essa introdução. Se essa aula aí te ajudou a estudar para a prova, né? Jogue lá no grupo da sua sala, deixe seu like, deixe um comentário, que a gente fica feliz. Tudo foi feito com muito carinho. Um abraço a todos e até a próxima.